João, estamos aqui neste parque onde teve aqui muitas horas de brincadeira com os dois filhos. Mesmo muitas recordações incríveis. É que eram mesmo os dois, era eu e eles os dois. Depois dos treinos, depois quando eles começaram a aventura deles, vinha para aqui tentar que eles melhorassem um pouco daquilo que faziam. Primeiramente jogava contra eles os dois, depois isso começou a ter que ser diferente, porque eles os dois começaram a ser muito mais fortes que eu, e então tínhamos que criar ali situações, mas lembro-me de pôr os pinos, fazia os pinos, fazia passos longos um para o outro, passávamos, e assim foi-se construindo uma ligação que eu tenho com eles hoje, que eu acho que eles não se esquecem. Do começo, como tudo começou, e a partir daí foi acreditar que as coisas iam indo para a frente e fazendo sempre que eles tivessem, ou que eu pudesse ajudar no percurso que ao fim e ao cabo eles estão a ter. Traz-lhe, calculo que hoje não venha jogar a bola nem com o Ivan nem com o Ruben, mas traz-lhe nostalgia, já consigo perceber que traz-lhe um pouco de nostalgia. Traz nostalgia, aquela ligação, aquela brincadeira que não era, ao fim e ao cabo, começava já a perspectivar ou tentar-lhes dar armas para que eles fizessem em face àquilo que eles estavam inseridos e tentar com que eles, as qualidades deles melhorassem imenso, mas ao mesmo tempo é isso que tu estás a dizer, ou seja, era uma relação que eu não... E agora que estou aqui, nunca pensei que isso acontecesse, porque foram momentos únicos, momentos fortes, divertimos-nos imenso. Às vezes estava a chover, outras vezes estava vento, mas aí o Ruben revelava uma característica que ele queria ficar sempre. Eu dizia vamos para casa, já chega, e ele mais um bocadinho, mais um pouco, e assim foi, e foi lindo. Agora que estou aqui, já não visitava isto há muito tempo. Passava, mas não com esta objetividade que estou agora, de recordar realmente aquilo que eu com eles passei aqui. O primeiro verdadeiro campo deles foi cá em casa, no corredor, em que as duas portas, a porta da cozinha e a porta do quarto do Ruben, serviam de baliza. E foi aí que muitos estragos cá em casa. Mesmo com bolinhas de pelúcia que nós tínhamos na altura, eles conseguiram partir umas quantas coisas, para renovar a decoração, basicamente. Achavam que a jarra já não estava em condições e então vamos partir a jarra hoje, que é para a mãe comprar outra. Nós jogámos a bola no corredor, talvez, os nossos campeonatos que fazíamos ali no corredor. Penso que seja a mais distante que me recordo agora. Foram os dois muito fáceis de educar, são muito companheiros, eram miúdos que gostavam de brincar, como todos os miúdos, não eram diferentes dos outros. Eram miúdos que gostavam de ter os seus passeios, basicamente aproveitavam todos os pequenos momentos que nós tínhamos para passar juntos, quer fosse de férias, aproveitávamos muito praia. Enfim, fomos fazendo coisas normais, todas as pessoas fazem, nada de extraordinário. Acho que, como em tudo na vida, todas as coisas que nós passamos quando somos pequenos, quando somos mais velhos, ajudam-nos mais no futuro. Claro que ajudou muito irmos acampar, tantas coisas que nós fizemos que ajudou-nos a moldar a nossa pessoa e gostar de estar ao ar livre, não estar fechados em casa só a jogar PlayStation ou assim. Acho que nos ajudou bastante. Gostavam imenso de estar juntos, quando estavam juntos não era preciso mais nada, pelo menos era aquilo que eu sentia. Não havia necessidade de mais nada, eles estando um com o outro não era preciso mais nada. Brincavam, guerreavam, mas tudo acabava em bem, eram felizes, pelo menos é a perspectiva que eu tenho. Éramos os dois muito tranquilos, gostávamos muito de brincar um com o outro, sempre fomos muito unidos, mas andávamos sempre às turras, mas sempre ali muito brincalhões. E o Ivan, com o papel de irmão mais velho, sempre teve esse papel de irmão mais velho de aconselhar ou não era preciso? Não era preciso porque
Ambos sabíamos o que fazer e as atitudes a tomar também passadas pelos nossos pais e nunca foi preciso assim aquela atitude mais autoritária, isso nunca foi preciso. Sabemos sempre os dois estar um com o outro e isso deu muito bom resultado. Então, vinha para aqui, e há pouco em off dizia-me que ficava ali daquele lado. Exato, aproveitava o Ribeiro. Vá lá, não é Ribeiro, mas aproveitava aquela cova ali e punha um de um lado e outro do outro a fazer passos longos. A minha intenção era que eles conseguissem colocar a bola de um lado e do outro, sempre na perfeição, porque, vá lá, e como nós sabemos, o futebol em termos de recepção é extremamente importante. Epá, não sei se isso foi conseguido, mas nesse aspecto penso que eles até estejam bastante bem. Se deriva daí, não, mas ao fim e ao cabo foi um começo e que depois fez com que eles também se apercebessem e mesmo no treino que eles tiveram, se aperfeiçoassem. Isso revela também muito a vontade, o desejo que tinha de estar presente naquilo que os seus filhos faziam no dia a dia. Como lhe disse há bocado em off, eu queria que os meus filhos fizessem desporto e começaram a fazer desporto desde muito cedo. Natação primeiro e depois karaté. Nós achamos, quando eles eram pequeninos, que havia uma coisa que tinham que obrigatoriamente que ter e que saber nadar. Ou seja, eles inscrevemos-os na natação com esse objetivo, poderem ser autónomos nesse nível. E depois começou o gosto e começaram. O Ruben não chegou a ir à competição, o irmão sim. Depois, continua 2 anos mais tarde, inscrevemos-os no karatê, porque achamos que lhes traria alguma autoconfiança. O karatê, ao contrário do que as pessoas acham, não é violento, acabam por poder saber lidar, estar em grupo, e fez-lhes bem, eles gostaram imenso. O futebol surgiu quando nós andávamos na natação e na altura penso que no primeiro e no terceiro ano para mim, com um amigo nosso jogava no Estrela da Amadora. Entretanto, como nós jogávamos sempre com ele à bola na escola, falámos com ele e falámos com os nossos pais e decidimos ir lá fazer uns treinos para iniciar. E assim foi. Falámos com ele, foi lá com o Mister deu-nos autorização, nós fomos lá fazer uns treinos, começar as captações. Eu, em termos de futebol, eu não queria que os meus filhos fossem para o futebol. Não me perguntes porquê, neste momento não te vou dizer, porque também tem a ver com outras coisas que faz com que eu pensasse assim. Mas o que é certo é que o Ruben, através de um amigo da escola, foi para o futebol. E a partir daí, foi sempre juntos até ao fim e isso continua. Nós estamos juntos e foi juntos desde o princípio, foi sempre juntos. Os 4. Mais mãe, mais pai não existe. Umas coisas é mais a mãe, por exemplo, na parte da refeição. Ai, mãe, o que é que vamos comer hoje? A planear e não sei o quê. Na parte de discutir o futebol já não pode ser com a mãe, tem que ser com o pai, porque a mãe percebe, mas não percebe muito. E então, cada um faz o seu papel, cada um tem as suas coisas. É claro que eu palpito. O pai às vezes também palpita na comida, mas é diferente. Mas é uma relação muito próxima dos 4. Toda a família em si, a nossa família é muito unida, sempre estamos juntos. Usufruímos disso, passamos coisas uns aos outros, histórias, tudo. E acho que é isso. Acho que o pilar mesmo é a família. Acho que é a coisa mais importante que o jogador tem. Se ele precisa de um conselho, a quem é que ele recorre? É dividido? É dividido. Ou melhor, não é dividido. Ele pede sempre aos 2. E ao irmão também. Ele não faz nada sem pedir a opinião de todos. Gosta de ouvir. Apesar de, por vezes, seguir o seu caminho. E achar, não, vocês estão todos... Ok, obrigada, mas... eu vou fazer como acho, que ele é muito independente nesse aspecto. O Ruben começou a crescer e começou na natação e começou a ter potência. Apesar de não saber nadar bem, nós íamos às provas e o Ruben ficava em primeiro e segundo lugar. E era impressionante. O karaté, nós íamos aos torneios e ele ganhava o torneio. Não foram muitos, mas aqueles que ele ia, ele conseguia realmente essa situação. E depois, até em termos de escola, para já era um bom aluno, tinha uma memória extraordinária. Nós dizíamos ele para estudar, ele no quarto de hora estudava e depois nós víamos os resultados, que era com os testes, que era excepcional.
E depois, em termos desportivos na escola, houve uma dada altura a escola, ou seja, houve como é que eu ia dizer, houve uma seleção de vários alunos para que fossem prestar provas em várias modalidades, de ginástica, hóquei em patins, e no fim dessa avaliação, toda a gente queria que o Ruben fosse, portanto, para essa modalidade, fosse hóquei em patins, fosse ginástica, fosse correr. Toda a gente pretendia que o Ruben desempenhasse ou fosse fazer esse desporto. Havia ali qualquer coisa nele que eu tinha que apoiar. E foi isso que eu fiz. Se fosse no atletismo, eu estava. Fosse no futebol, eu estava. Fosse no karatê, eu estava. Fosse na natação, eu estava. Só que aqui há a curiosidade que o irmão foi sempre, ou seja, sendo o mais velho, foi sempre o elo, vá lá, eu considero o Ivan bastante forte psicologicamente, até pela relação que ele tem com este contexto, porque continua a fazer o caminho dele, mas esteve sempre junto ao irmão. Quando o Ruben nasceu, o Ivan já não usava Xuxa. Com o nascimento do Ivan, do Ruben, ele começou a usar Xuxa novamente, porque tudo que via no irmão queria também fazer. E agora estou-me aqui a lembrar dos dois de Xuxa por causa disso. Porque ele já não usava há muito tempo, mas o irmão começou a ter Xuxa e ele também quis uma Xuxa novamente. Uma família unida e feliz. Sim, penso que sim. Bernadette, esta fotografia, lembra-se quando foi tirada? Sim, férias de verão, Trás-os-Montes, na aldeia dos meus pais. Eles gostavam muito de ir para o campo. Ele, o irmão e as primas andavam sempre a fazer piqueniques, pediam-nos o lanche, agarravam uma mochila, metiam, depois iam. Isto que é? 500 metros da aldeia, não é? 100 metros por vezes. Bragança, na zona de Bragança, em Santilhão. Ainda visitam muitas vezes? Sim, nós temos por hábito ir, agora menos, pronto, assim, até eles terem 12 anos, íamos religiosamente todos os verões. Os verões eram passados 15 dias no norte, víamos a Lisboa, trocávamos as malas e íamos para baixo para o Algarve. Depois acabávamos no Alentejo, na terra dos pais do João. E esta foi lá em cima. Ele tinha que idade aqui, lembra-se? Sei lá, pai, não me lembro, 8, 9, para aí, talvez. Aqui, com a abraçadeira. O ar sério dele. Que ele quer sempre muito manter, profissional, não é? Sim. É difícil para ele manter este Não, ar isto é o ar dele natural, porque ele diz que está mais focado. Quando está assim, Está concentrado. Está concentrado, focado e concentrado, como ele diz. Aqui com... Sustozinho. Foi um susto neste dia. Foi um susto. Mas lá está, foi um susto para a mãe, mas para ele não foi nada, como ele disse. A mãe foi só um buraquinho, aquilo não foi nada. O coração subiu. Sim. Subiu à boca. E depois estar lá ainda foi mais complicado. Estava presente no Estava. estádio. Sim, como sempre, vamos ver os jogos todos. Teve vontade de voar para o relvado? Não, mas foi assim uma sensação um bocado estranha. Como disse, é uma coisa que não lido muito bem é com as lesões. Quando eles se magoam, qualquer jogador, é complicado. É complicado para mim. Eles eram inseparáveis. Nós, na altura, passeávamos muito com eles. Fazíamos férias com ele, com o cão, não o deixávamos em lado nenhum. Portanto, passávamos assim 5 nessa altura. Mas, infelizmente, morreu e ficou uma tristeza. Mas ainda está muito presente na vida deles, não é? Sim, marcou muito. Marcou porque nós oferecemos-lhe o cão no Natal. E é impagável a alegria que eles tiveram naquele momento. Eu lembro que o pai tinha comprado o cachorro no Barreiro e veio e trouxe o cão numa caixa aberta. E nós viemos jantar, nesse ano o Natal foi aqui em casa e nós levamos para a casa-madrinha do João, que mora aqui no 8º andar, e o cão ficou lá durante o jantar. O João, como foi ao café, saiu à rua, foi a casa buscar o cão, fechou a caixa, o embrulho, e trouxe. À meia-noite, quando foi para abrir as prendas, nós tínhamos aqui o caixote e tínhamos-lhe posto umas vendas nos olhos. Eles, quando abriram a caixa, eles faziam assim com as vendas, levantavam
Eu não acredito, estavam tão felizes, tão felizes. Foi uma sensação tão grande para nós de os vermos tão felizes com o cão, porque ele era bebê, ele tinha estado na loja até fazer o tempo máximo para poder vir com 2 meses e pouco para casa. Foi talvez o melhor presente que eles Eu penso que receberam sim, em toda a vida. foi o melhor presente que eles receberam, foi o cachorrinho. E depois, pronto, aconteceu o que aconteceu. Ele começa como avançado. Eu vi os treinos e marcava muitos golos porque era muito raçudo, conseguia roubar muitas vezes a bola, logicamente isto num patamar muito inferior em termos de idade, roubar a bola aos adversários e marcar os golos. Inclusive eu dizia, eu sei, pá, isto vai ser um goleador, mas houve um célebre jogo com o Charneca da Caparica e com o Mr. Guta. Estava a ter alguma dificuldade porque os outros rapazes eram um pouco mais, em termos físicos, mais fortes. E achou por bem meter o Ruben na defesa central e desde aí nunca mais saiu. E nesse percurso, na formação, a família estava sempre presente, acompanhavam sempre em todos os jogos? Sim, desde sempre. Faziam sempre Em questão? casa, fora, corremos um pouco os estádios todos para estar presente, para dar apoio, nosso apoio, aos dois. É que nós temos 2 jogadores e fizemos sempre os 2. Chegou a haver dias em que tínhamos que, ok, quem é que vai com um, quem é que vai com o outro, porque hoje temos 2 jogos à mesma hora em sítios completamente diferentes. Então, o pai ia com um, eu ia com o outro. No fim de semana seguinte ou no outro, acontecia novamente, trocávamos e acompanhávamos. O Ivan costuma acompanhar os jogos do Ruben? Sempre. E como é, agora se calhar nem tanto, também, até porque muitas vezes jogam coincidem os jogos, mas como é que é feita? Vocês analisam os jogos uns dos outros, falam um pouco daquilo que fizeram, como é que é essa relação? É fácil? Às vezes é difícil, porque às vezes um tem uma opinião, outro tem outra, mas ao fim e ao cabo, no fundo, acabamos sempre por pensar da mesma maneira, porque vamos de encontro ao que é correto e é uma conversa que é muito boa porque usufruímos os dois, tanto ele estando num patamar acima do meu neste caso, ajuda-me ensina-me muitas coisas. E eu, como já passei por muitos clubes que não o Benfica, que é um clube grande e isso assim, também lhe dou outros feedbacks, é muito importante tanto para um como para outro. Eu costumo dizer, eu sou o maior crítico do Ruben. Não sei se bem ou mal, mas acabo por fazer, ou seja, porque lá está, porque como tu estavas a falar há pouco, como ele tem aquela veia competitiva, o facto de eu ser crítico eu acho que o ajuda e tento sempre estar não é atualizado, mas tento sempre dar ali um bocadinho de luta, lá está, para alimentar essa competitividade, para alimentar esse querer que ele tem e esse foco que ele tem de as coisas não serem fáceis, não achar que por mais que ele faça uma exibição extraordinária, que não haja um pormenor que eu não deva comentar, porque lá está, não é a busca da perfeição, mas é a busca de algo que eu acho que ele consegue. Olá, sou o Ruben Dias, tenho 14 anos, sou defesa central, o meu maior sonho é ser profissional pelo Benfica.